Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de quem quer que seja. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados, através dos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é a exata expressão de Deus Pai. Os céus proclamam a glória de Deus. Não há quem não tenha um testemunho claro de que Deus é todo-poderoso, onipotente, bom, provedor. Tudo isso está anunciado no céu, há uma revelação geral, ao alcance de todos. Também o Senhor falou através dos profetas, algo mais específico. Mas de repente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Hoje nos fala em Jesus, exata expressão de Deus Pai. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Que revelação! E que privilégio nós temos hoje de poder anunciar a Jesus Cristo, de pregar Jesus, de pregar o Salvador. Que coisa extraordinária é essa! Poder de Deus, meus irmãos, é poder para a salvação de todo aquele que crê. Poder, é graça de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Cristo é a luz que vinda ao mundo ilumina a todos indistintamente. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é que eles não podiam enxergar a luz, é que eles não quiseram enxergar a luz, é porque eles optaram por não enxergar, amaram mais as trevas do que a luz. Jesus veio para os que eram seus, em primeira mão aqui, como diz, primeiro do judeu. Jesus era judeu, num contexto judaico, os descendentes de Abraão receberam isso em primeira mão. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis te salvar, eu quis amparar vocês. O problema não foi que Deus não quis, o problema foi que eles não quiseram. Porque o que Deus sempre quis foi criar seres humanos à sua imagem, à sua semelhança, com quem pudesse realmente ter um relacionamento vivo de amor, e por isso era imprescindível a liberdade. Porque não existe amor sem liberdade, meus irmãos. Mas a liberdade implica no risco da rebeldia, do desamor, da ingratidão e de tudo mais que a gente sabe muito bem, é a história da humanidade. Todos se desgarraram. É o filho pródigo que vira as costas para o pai. Mas quando ele retorna para o pai, o que ele encontra não é o juízo e o julgamento, porque Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas o juízo é esse, que a salvação se manifesta, a graça, a luz vem, mas tem gente que ama mais as trevas. Ainda bem que este filho pródigo caiu em si, estava morto em delitos e pecados, é verdade. O pai mesmo diz para o seu filho mais velho, que está revoltado com a atitude misericordiosa e bondosa do pai, que não entende a graça do pai, a acolhida do pai, que queria mais é ver o pai botando aquele filho rebelde no seu devido lugar e fazendo ele pagar tintim por tintim de tudo aquilo que ele fez de errado. Mas o pai quer reconciliar, o pai quer salvar. Este que mais velho ali representa os judeus, representa aqueles que são religiosos, representa aqueles que muitas vezes acham que podem ser salvos pela justiça própria, pessoal, que podem conquistar méritos suficientes para reivindicar. Olha o que ele diz, eu sempre estive aqui, eu sou ponta firme, e o Senhor não
nunca fez o que o senhor está fazendo por esse aqui, que não merecia nada, que é um miserável pecador. Como é que pode? Isso é injusto, isso não é correto. Mas o pai está tentando conciliar é o ministério da reconciliação. Reconciliar os filhos consigo mesmo e os filhos uns com os outros. E ele diz, não era para a gente se alegrar? Esse teu irmão estava morto. Primeiro ele diz, estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então a declaração do pai é que o filho estava morto. Mas morto reconheceu a sua miséria. Morto reconheceu humildemente o seu estado de rebelião. E lembrou-se da casa do pai, da misericórdia, da bondade do pai. E voltou pianinho. Não voltou com reivindicações. Voltou clamando por misericórdia. Voltou de mãos vazias. Voltou com o coração quebrantado. E o que ele recebeu foi a graça. Todos nós estamos, como seres humanos, assim, numa condição natural, antes da conversão, na condição do filho pródigo. Ou então na condição do outro, que é religioso, mas não está de bem com o pai. Não conhece a graça e nem o coração amoroso do pai. E Deus está aqui. O Evangelho é boa notícia. É poder de Deus para a salvação. Mas tem gente que diz que as pessoas nascem numa situação de morte, em que elas são como cegos, que não podem enxergar a luz. Elas são como surdos, que não podem escutar. E que Deus nada faz para ajudá-las na sua condição de cegos, de surdos, em relação ao Evangelho, de perdidos. Só que o que a gente aprende na Bíblia, o que a gente aprende de Jesus é que Jesus veio buscar e salvar o perdido. E quando ele ensinou o que é amor, a maior de todas as parábolas a respeito de amor, tem a do filho pródigo que a gente já contou, mas a parábola específica sobre o que é amor é a parábola do bom samaritano. E essa revela o coração de Deus misericordioso e bondoso, que é incapaz de passar ao largo do caído. Ouça o que eu estou dizendo. A parábola do bom samaritano mostra que quem ama se importa, que quem ama socorre, que quem ama estende a mão, independente de quem quer que seja o caído. No caso, o contraste é absurdo. O caído é um judeu que tinha tanta birra, ódio, ojeriza de samaritanos, que chamavam os samaritanos de cachorros imundos. Quem está caído é um adversário, é um inimigo, é alguém que te ofende. Quem passa primeiro é um outro judeu sacerdote, que tem mais o que fazer e não dá importância e valor para o seu irmão, para o seu conterrâneo, para alguém que é da mesma religião e da mesma fé do mesmo povo. O sacerdote passou ao largo. O levita passa em segundo lugar, passa ao largo. Em terceiro lugar, passa o samaritano, aquele que é odiado pelos judeus. E passando, vê o judeu caído. E é ele que vai descer do seu cavalo, que vai socorrer e que, sabe, ele não vai medir esforços para salvar a vida. Meus irmãos, se isto não é uma expressão de amor que vem lá do céu, Deus é amor. Deus é a nossa inspiração de amor. O amor a gente conhece em Jesus, é vendo Jesus, que sempre teve compaixão das pessoas, que nunca passou batido por quem quer que seja, que estendeu a mão, que foi buscar o perdido, o marginalizado. Mas tem uma certa teologia por aí que ensina que Deus passa batido pelas pessoas, não estende a mão e não dá graça para elas. Uma teologia que fala de um Deus que não tem compaixão, que fala de um Deus que não provê oportunidade e graça. Sabe o que essa teologia diz? Que as pessoas nascem numa condição em que elas não conseguem entender a mensagem, o apelo do Evangelho.
que para elas o evangelho não é poder. A gente está ouvindo aqui que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Mas elas dizem que o evangelho não é poder, que essas pessoas estão mortas, então elas precisam ser regeneradas primeiro. E isso por um ato de Deus miraculoso, que vai dar vida para essas pessoas, para que só então elas possam ter os seus olhos abertos, seus ouvidos, para entender e crer. Então eles colocam o carro na frente dos bois, eles ensinam que a pessoa precisa renascer primeiro para poder crer depois. Quando a Bíblia sempre ensina que a gente crê para poder viver. A gente crê para poder ser regenerado. Eles invertem o negócio, você precisa ser regenerado. Só que essa regeneração Deus só dá para um punhado de gente e não dá para a maioria das pessoas. Porque Ele não se importa com a maioria das pessoas, Ele passa ao largo delas. Esse é um problema seríssimo que compromete o caráter de Deus. Meus irmãos, voltemos aqui para a palavra de Deus. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa que ela gera a fé em nós. As pessoas ouviram a pregação de Pedro no dia de Pentecostes e elas ficaram com seus corações compungidos. Elas ficaram tocadas pela mensagem e elas disseram assim: o que faremos, pois, irmãos? E agora, o que a gente faz agora? A palavra tocou, a fé veio, e o que a gente faz para ser salvo? Não eram pessoas que haviam sido ressuscitadas, eram pessoas que haviam sido despertadas pela palavra para a fé e queriam saber o que precisavam fazer para ser salva. E a resposta foi: arrependei-vos e crede no evangelho. E vocês vão ser salvos. E sabe de uma coisa? E vocês vão ser regenerados. E vocês vão receber o Espírito Santo. Primeiro crer. A palavra, fé, arrependimento. E aí, a regeneração. E aí, o dom do Espírito. Não que o Espírito Santo não esteja trabalhando antes. E graças a Deus que Ele trabalha. E trabalha conjuntamente com a fé, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja. A fé vem pelo ouvir, meus irmãos. A palavra de Deus gera fé. Tem um texto em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, meus irmãos, e eficaz. Não vamos diminuir o poder da palavra. A palavra é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e espírito e de juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. Efésios 1:13. Em Cristo também, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu subsequentemente? Está acompanhando aí na Bíblia? Olha, Efésios 1:13, acompanha comigo. Em Cristo também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, no evangelho também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito, decorrente da fé. A salvação, decorrente da fé. E tudo isso despertado, a fé despertada pela palavra. Olha a ordem aí. Pregação da palavra, pregação do Evangelho, fé e o selo do Espírito. Nessa ordem, nessa sequência. Vamos para um outro texto, Marcos 16:15-16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Meus irmãos, a gente crê primeiro para ser salvo depois. A gente não é salvo primeiro ou regenerado primeiro para poder crer. A gente crê para poder ser salvo. Essa é a ordem. Tão simples assim. Quase cantando, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente agora, de todo o coração. Bom, João 5:24. Em verdade vos digo,
quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida, meus irmãos, não precede a fé. A vida é produto da fé e ponto final. Quem é que vai ter a vida? Quem crê. Não é ter a vida para poder crer, gente. Não é o inverso. Eu não sei quantos versículos eu vou precisar ler mais, mas vamos embora. João 5, 39 e 40 agora, ainda no capítulo 5 de João. São as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele se reportava aos judeus, aqueles que eram seus, para quem ele veio. Ele está dizendo o seguinte: examine as escrituras, porque vocês mesmos julgam que as escrituras providenciam a vida eterna. Elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Repara bem a ordem. O calvinismo ensina que você precisa ter vida para ir a Jesus. Só que Jesus está ensinando que você precisa ir a Ele para ter vida. E ponto final, meus irmãos. Tem que ir para Ele. A vida está nele. Tem que crer nele. Não tem que ter uma vida para poder ir a Ele. É nele que se dá a vida, através da fé. Gente, vamos ler mais, né? Da 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, uma referência às escrituras sagradas, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, tal é o poder dela. João 20. Versículos 30 e 31 é o encerramento, é assim que João fecha o seu evangelho. E ele diz assim: muitos outros milagres, muito mais Jesus fez. Não cabe aqui, eu tive que selecionar. Mas estes sinais foram escritos, estão aqui registrados. Tornou-se parte deste evangelho, da nossa proclamação, a fim de que vocês possam crer em Cristo. E crendo nele, o que diz? Crendo nele, tenhais vida em seu nome. Dá uma olhada nisso. Estas coisas foram escritas para que vocês possam crer em Cristo. E crendo nele, vocês possam ter vida em seu nome. A vida em seu nome se dá por meio da fé nele. Gente, é tão poderosa a pregação do evangelho, porque ela é a apresentação de Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez. E isso mexe nos corações das pessoas. Ninguém pode ser salvo por justiça própria. Ninguém pode ser salvo por qualquer mérito pessoal. Nós estamos dizendo aqui que é a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, que Cristo é a luz, que Ele vem, que a palavra se manifesta. A palavra está aí, perto de você, na tua boca. Se você crer no coração e confessar com a boca, você vai ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação procede desse ato de fé, de uma atitude de Cristo Salvador. Então é graça, o Senhor proveu. Dá uma olhada, que quando o homem cai em pecado, Adão e Eva, Deus procura o homem, Deus conversa com eles. Há juízo, sim, a maldição do pecado, há uma morte espiritual, que é a separação de Deus, que é estar apartado do paraíso. Estamos todos destituídos da glória de Deus, agora dependemos da sua graça. Ele precisa ser misericordioso e generoso, senão nós não temos nenhuma chance mais. Não há como nós curarmos a desgraça que nós aprontamos. Não há o que a gente possa fazer para a gente conseguir entrar no céu, conquistar o direito. Não, a gente depende, a gente está nesse sentido morto, apartado, destituído, carente. Mas olha o ato de Deus ali no Éden. Ele já profetiza no Éden que um descendente de mulher travaria uma batalha com essa serpente, com esse dragão.
A serpente lhe morderia o calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente. É uma profecia a respeito de Jesus, da cura. A cura que vem do alto céu, de uma iniciativa de Deus. Nós o amamos porque primeiramente Ele nos amou. Ele se manifestou Salvador. Ele veio a nós. Ele se revelou a nós. E isso abre as portas para um vil e miserável pecador, um publicano. Ou você acha que aquele publicano que foi no templo orar, dizendo assim: Deus, me perdoe, porque eu sou um miserável pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, tenha pena de mim. Não é uma pessoa convertida, é uma pessoa morta nos seus delitos e pecados, que é capaz de reconhecer sua morte espiritual e que ele realmente está à mercê do juízo de Deus e merece muita condenação de Deus, mas clama por misericórdia, como o filho pródigo fez. Está percebendo isso? Caim e Abel, os filhos de Adão, filhos caídos. A queda já aconteceu. Filhos que já nasceram em pecado, que já nasceram com a semente do pecado, que já está maculada essa imago Dei, que tem inclinações para o mal. Vão prestar um culto a Deus, concorda? Lembra do texto? Ambos vão prestar um culto a Deus. Um presta um culto agradável a Deus, o outro prestou um culto imperfeito, que não agradou a Deus, que não foi aceito por Deus, muito provavelmente porque Deus sonda o que está no coração. Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, não é apenas a proforma. E aí, o que é que acontece com esse Caim, cujo sacrifício não foi aceito? Ele fica emburrado, ele fica invocado com Deus, porque que Deus aceitou o sacrifício, a oferta, a adoração do meu irmão e rejeitou a minha. Porque Deus, o Senhor é injusto, o Senhor tem filhos prediletos, o Senhor gosta mais dele do que de mim. Ficou com semblante caído ou não ficou? Está lá, registrado no capítulo 4 de Gênesis. E aí, qual é a atitude de Deus? Uma atitude de condenação em relação a Caim? Ainda que ele bem merecesse. O que é que Deus vai conversar com ele? Primeiro Deus vai conversar com ele, gente. Que é graça maior do que essa? Você está em pecado, você está em rebelião, e de repente você merece a condenação. Você já prestou um sacrifício inaceitável, e agora você ainda está revoltado com Deus, emburrado com o irmão, e com sentimentos de ódio em relação ao irmão, querendo matar o irmão. Esse era o sentimento que havia no coração de Caim, quando Deus o visita. A visita de Deus é ou não é uma visita misericordiosa e graciosa, que possibilita uma chance mais para esse caído? O que é que Deus diz? Por que teu semblante está assim caído? Por que você está tão emburrado? Por acaso, se você fizer da próxima vez da maneira adequada, o seu sacrifício não vai ser aceito? O problema foi que você fez errado. Aprenda com teu irmão, faça certo, e o seu sacrifício vai ser igualmente aceito. Entenda-se o seguinte: o problema de Caim não é que ele era incapacitado. Deus está dizendo: você pode prestar uma adoração aceitável. O problema seu é outro, é uma raiz de amargura. O seu problema é o ódio, o seu problema é a inveja, o seu problema talvez seja qualquer atitude pecaminosa que Deus agora repreende, que Deus quer corrigir o curso desse camarada. E ainda diz para ele: olha, segura a onda, domina esse seu instinto assassino. Ele não usa essas palavras, mas é isso que está bem implícito ali. Não vai dar vazão para isso. E a gente sabe o que vai acontecer na sequência. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a graça de Deus não era só sobre a vida do Abel, ou do Adão e da Eva, que inclusive o Senhor providenciou roupas para ele. O Senhor não abandonou a humanidade a si mesma. É uma humanidade caída, mas ainda amada por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama as pessoas, Deus ama os perdidos, os piores pecadores. Ele odeia o pecado, ele abomina, mas ele ama os pecadores, e ponto final. Estendeu a mão para Caim. Então vamos lá para Romanos 10. Começando pelo capítulo 9, versículo 32. Aliás, versículo 31. E que Israel, que buscava a lei da justiça, a lei de justiça, ou buscava a justiça, não chegou a atingir essa lei. Por que não chegou a atingir? Porque o povo escolhido,
Porque o povo de propriedade exclusiva de Deus acabou não encontrando tal justiça, porque Deus havia predestinado, determinado que assim acontecesse. Não é o que Paulo diz aqui, porque não buscou pela fé, é o que Paulo diz. O que faltou para eles foi a fé. Eles confiaram na justiça própria. Veja, porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aquele que nela crê não será envergonhado, mas muitos tropeçam nessa mesma pedra, que é Cristo. Agora, esses que tropeçaram, esses que foram descritos no capítulo 9, esses judeus que rejeitaram, que tropeçaram, que optaram por um caminho de autojustificação, de justiça pessoal, de boas obras para entrar no céu, e que não encontraram, que foram rejeitados, estes, veja só, irmãos, capítulo 10, né? Agora, bem na sequência: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. O apóstolo Paulo não acredita em determinismo. Ele acredita que essas pessoas que se transformaram em vasos de ira, esses que foram rejeitados por causa da sua incredulidade, que tropeçaram na pedra de salvação, que se tornou para eles pedra de tropeço, ele ora para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles, que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento e tal. E eles, versículo, aqui no finalzinho do versículo 3, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E aí, um pouquinho mais abaixo, versículo 8, porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção, meus irmãos, entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não salvação por uma eleição incondicional, não salvação por uma regeneração que vem e que cai sobre uns e que nunca chega ao alcance de outros, não, mas por uma graça salvadora, por uma palavra, por um evangelho que desperta a fé, e que tendo essa fé, está aí a palavra de Deus, está aí perto de você, está aí no seu ouvido, está aí na sua boca. Creia no coração e confessa com a boca. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, quem quer que seja, porque Deus não faz distinção, Deus não faz acepção de pessoas. Como, porém, invocarão em quem não creram, meus irmãos? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, que privilégio! Que coisa boa, você e eu temos o Espírito de Deus, temos a palavra de Deus, o conhecimento do Salvador, e poder proclamar que em Cristo há perdão de pecados, há salvação, há esperança. Meus irmãos, prega a palavra, prega em tempo e fora de tempo, cumpre o grande chamado de proclamar para toda a criatura, seja ele quem quer, não faça discriminação, olhe dentro dos olhos das pessoas e pode dizer sem medo de errar: Cristo morreu por você, Ele te ama. Eis aqui agora uma oportunidade sem igual, eis aqui agora o dia da salvação. Só que se você for calvinista, você acredita que Cristo não morreu por todos, que Ele morreu só pelos eleitos, que Ele nunca ofereceu graça salvadora aos perdidos, que esses nasceram cegos e depois vão ser condenados por nunca terem enxergado, sendo que nunca receberam uma graça para enxergar. Meus irmãos, nós acreditamos que Deus dá graça para a gente enxergar, e que essa graça vem através do Evangelho e da pregação do Evangelho. Prega o Evangelho, prega. Paulo orava para que, olha, orem por mim para que eu possa pregar com ousadia.
ore por mim para que eu possa fazer de maneira a persuadir as pessoas, de maneira a convencê-las, de maneira a resgatá-las do fogo do inferno e trazê-las para o reino do Filho do seu amor. Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? Eles então teriam uma boa desculpa: nós não ouvimos. É claro que sim, a voz deles se espalhou por toda a terra, as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com vocês, que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Meus irmãos, esse povo foi desobediente e rebelde não por falta de graça. O Senhor todo dia estendeu a mão, e a sua mão é salvadora. Só que não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito. E permite-se sim que um filho pródigo se rebele. O pai está com o coração partido, mas permite que o filho vá embora. Ele não quer filhos rebeldes dentro de casa. Não é de qualquer maneira. Mas quem quiser, venha a mim e beba de graça da água da vida. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde, eu vos aliviarei. Quem quiser. Vamos um pouquinho mais. Eu tenho que terminar, né, gente? Está na hora. Mas sabe quando eu fico assim? Eu mando brasa, né? Para mim é muito claro. Vinde e arrazoemos, né? Como diz o Senhor. Atos 16:31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo. Foi o que Paulo e Silas disseram para o carcereiro ali: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Romanos 3:22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que nele creem, pois não há distinção. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3:26, pois todos sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que alguém que se aproxima de Deus creia que Ele existe e seja o galardoador de todos aqueles, né? E é por isso que em Atos 17:30, Paulo diz que Deus agora ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam. Como é que Paulo pode ordenar que as pessoas se arrependam? Todos os homens, todos os seres humanos, em todos os lugares, em todas as partes do mundo se arrependam, se eles não têm a graça, o poder, a ajuda de Deus para se arrependerem. Isso seria muito incongruente, mas é óbvio que Deus, com este mandamento, concede para eles também a graça para que eles possam se arrepender, possam crer e possam se arrepender, se voltar para o Salvador. 1 Timóteo 2, dos versículos de 1 a 6. Antes de tudo, peço que se façam súplicas e orações, e intercessões e ações de graças em favor de quem, gente? De todas as pessoas. Mas eles dizem: não é todas as pessoas. Orem em favor dos reis, aqui está dizendo. Embora tenha dito todas as pessoas, eles vão limitar, restringir isso a todos os reis. E de todos os que exercem autoridade. Todos os reis e todos os que exercem autoridade. Então essa oração seria apenas para os reis e para todos os que exercem autoridade? Já seria bastante gente. E eu diria, bastante gente normalmente da pior espécie. Os déspotas, os tiranos e os... Isso aí bota Hitler, pode botar Stalin, pode botar todas as autoridades. Não é isso que está escrito aqui? Bom, vamos seguir um pouco mais. Isto é bom, versículo 3, e aceitável diante de Deus nosso Salvador,
Versículo 4: que deseja que todos sejam salvos. Mesmo você, predestinista, que tenta dizer que todas as pessoas não são todas as pessoas, mas são os reis e todas as autoridades, então que seja isso, que todos sejam salvos. Seria então o desejo de Deus? Tá bom para você que todas as autoridades da terra sejam salvas? E por que os súditos? E por que os plebeus não? E por que a grande massa não? Ridículo argumento. Totalmente desprovido de qualquer senso, de qualquer bom senso. Deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por quem aqui? Por todos. Se deu a si mesmo em resgate por todos. 2 Pedro 3,9: Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mesma mensagem. 1 João 2,2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Nossos crentes, nós que estamos em Cristo, não apenas por nós que somos da igreja, mas pelos do mundo inteiro, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ezequiel 33:11: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa, se converta do seu caminho e viva. Convertam-se, pois, convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. E por aí vai. Teria muita coisa a mais, mas vou parar por aqui, que acho que já é suficiente. Tem um outro texto onde Paulo diz assim: Cristo é o Salvador de todos, especialmente dos fiéis. Conhece esse texto? Cristo é o Salvador de todos, especialmente dos fiéis. O que é que Paulo quis dizer com isso? Que embora Cristo seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, embora a graça de Deus tenha se manifestado Salvador a todo mundo, embora o que Cristo fez seja suficiente para resgatar e salvar e perdoar quem quer que seja, é eficiente, única e tão somente para aqueles que têm fé. Porque Deus, na sua soberania, ao criar seres humanos, escolheu relacionar-se com eles e concedeu a eles a reconciliação mediante a fé em Cristo Jesus. Proveu tão grande salvação que alcança o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a fé em Jesus é imprescindível, é o meio pelo qual nós tomamos posse de mãos vazias, como miseráveis pecadores, desta graça que se manifestou Salvador a nós, como mendigos que simplesmente acolhem aquela graça de Deus, que nós não temos como fazer por merecer. A iniciativa é toda dele, a graça é dele, a ajuda é dele, a fé vem pela palavra dele, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é essa palavra que incendeia os nossos corações, que como que acende a chama da fé, e a gente olha e agradece e recebe, e isso o apóstolo Paulo contrasta com obras. Isso não é salvação pelas obras. Fé não é obra. Salvos pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Do que eu tenho do que me gloriar? Eu sou um pobre, cego, nu, miserável pecador, que de repente recebo a mensagem do Evangelho e recebo isso como um presente, e não posso me sentir melhor do que ninguém, porque esse presente não foi oferecido único e tão somente para mim. Não há elitismo aqui. Não há aqui gente que Deus, desde a eternidade, amou mais do que tantos outros. Há um Deus que ama todo mundo, indistintamente, e que oferece essa graça salvadora para todo mundo. Alguns vão acolher, outros não. E cumpre a cada um de nós pregarmos o Evangelho, levarmos a boa notícia, ajudarmos essas pessoas. Prega a palavra, testemunha de Cristo. Faz a tua obra, faz a obra de um evangelista. Faz o trabalho de um proclamador das boas novas. Creia
Porque para você proclamar, você tem que crer. Você tem que crer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o Salvador de todos. E pela fé, a gente pode encontrar essa salvação em Cristo. Proclama, ela é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Paulo diz que todos receberam alguma medida da revelação de Deus, capítulo 1 de Romanos, e são indesculpáveis quando torcem a verdade e optam pela mentira, quando adoram a criatura e não o Criador, quando pervertem as coisas. Por isso são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não dão graças a Deus. Não é porque nunca tiveram conhecimento. Os céus proclamam a glória de Deus, o Senhor se revela. E tem gente, já ouviu falar do fator Melquisedeque? Melquisedeque era da linhagem de Abraão? Não. Mas como é que ele cria? De onde veio esse cara? Deus não se deixou sem testemunhas, em todos os povos, em todos os lugares. Cornélio é um exemplo de um romano que tinha um certo temor de Deus, que praticava boas obras, não que obras suficientes, não que fizesse dele um justo, impecável e digno do céu, mas alguém que agiu por fé. Por que Abraão foi justificado? Ele era um gentio, por fé. Meus irmãos, os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. No dia do juízo final, a pergunta não é quem conheceu a Jesus. Muitos dirão: Senhor, Senhor, te conhecemos, fizemos isso e aquilo. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós praticadores da iniquidade. No dia do juízo final, o Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Mas quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos com sede? Que surpresa para eles! A tua atitude de caridade, de bondade, de generosidade, quando exercida pela fé em Deus, quando você corresponde inclusive à voz da consciência, porque Deus fala no seu coração. Há uma voz da consciência aqui dentro que nos diz o que é certo e errado. Há uma revelação do alto. A estes o Senhor pode, como ele entrou dentro do templo, encontrou um aleijado, e sem que esse aleijado, sem nenhum discurso, sem que esse aleijado tivesse dito qualquer coisa, ouvido qualquer coisa, o Senhor declarou: perdoados estão os teus pecados. Quem é este? Protestaram os judeus, que se diz com autoridade para perdoar pecados. O que é mais fácil? Dizer para essa pessoa: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta e anda, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Eu te digo: levanta e anda. Meus irmãos, já nos dias do Antigo Testamento, Abacuque já revela isto: o justo viverá pela fé. Justo é uma expressão que aparece 170 vezes na Bíblia. Não quer dizer justo que pode barganhar com Deus, não. Quer dizer alguém que creu como Noé, alguém que creu como Enoque, alguém que de repente, diante da revelação, diante do pouco que recebeu, foi fiel. O Senhor contempla esta fé. Jesus é o Salvador, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. E Ele pode declarar salvos e perdoados. Isso é possível. Possível. O restante deixa nas mãos de Deus. O que eu posso garantir para você, que é certo e garantido, é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, prega a palavra. Eu desafio você a vir aqui à frente para se propor como evangelista de Deus. Prega a palavra. Vem aqui você para pregar a palavra, para você ser boca de Deus no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua família, para você não ficar calado, para você ter a unção do Espírito sobre sua existência, para você ser um proclamador do Evangelho, das boas novas em Cristo. E vamos ouvir essa declaração que está lá nas Escrituras Sagradas.
Deus quer salvar, Ele ama todos indistintamente, quer usar você. Quanto ao Senhor, teus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Deus é gracioso. Para mostrar-se forte. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele, para com aqueles cujo coração, que seu coração seja totalmente dele, é totalmente de Jesus, totalmente de Deus Pai, é totalmente de Deus Filho, dele.